A falta de disciplina está deixando você cansado. Você acredita que está exausto porque sua agenda está cheia, mas a verdade é muito mais sombria e visceral do que isso. O seu cansaço não é um subproduto do excesso de trabalho, mas o resultado direto de um cérebro que se tornou um lixão de decisões não tomadas. Olhe para a sua rotina agora, com a coragem de quem não aceita mais a própria mediocridade. Você se arrasta da cama, negocia com o despertador por 10, 20, 30 minutos e carrega o peso de 1000 promessas que fez a si mesmo e quebrou antes mesmo do café da manhã. Esse esgotamento que você sente nas articulações, essa névoa que cega o seu foco e essa vontade de fechar os olhos às 2 da tarde não são falta de sono de qualidade. É a sua energia vital vazando por cada fresta da sua falta de postura e da sua ausência de caráter operacional. Cada vez que você procrastina uma tarefa simples, cada vez que você escolhe o caminho mais fácil e sedutor do conforto, você está assinando um contrato de falência mental a juros abusivos. Você não está cansado porque faz muita coisa. Você está cansado porque não decide nada, e essa indecisão é um parasita invisível que se alimenta da sua força de vontade até não sobrar nada além de uma carcaça reativa. Imagine que sua mente é um motor de altíssima performance, projetado para conquistar territórios e construir impérios. O que você está fazendo agora é tentar acelerar esse motor com o freio de mão puxado, os pneus carecas e o tanque furado. A falta de disciplina cria um ruído branco constante na sua alma que nunca desliga, nem quando você encosta a cabeça no travesseiro. É aquela voz ácida no fundo da sua cabeça, lembrando você do que deveria estar fazendo, enquanto você finge que está descansando assistindo a vídeos inúteis ou rolando o feed das redes sociais sem rumo nenhum. Isso não é lazer, entenda bem. Isso é tortura psicológica auto-infligida disfarçada de descanso. Você está gastando mais glicose cerebral e mais neurotransmissores tentando fugir do desconforto do trabalho do que gastaria se simplesmente encarasse a tarefa de frente com a brutalidade de um soldado. A disciplina não é uma prisão de grades de ferro que te impede de ser livre. Ela é a única ferramenta capaz de interromper esse vazamento catastrófico de recursos internos que você chama de vida. Sem ela, você é apenas um náufrago em um mar de impulsos, assistindo sua própria história se dissipar em uma fadiga crônica que nenhum feriado prolongado ou final de semana de luxo conseguirá curar. A psicologia moderna tenta suavizar as coisas, chamando isso de fadiga de decisão. Mas eu prefiro chamar pelo nome real: covardia intelectual e falta de autodomínio. Você permite que seu cérebro entre em um estado de alerta constante, um modo de sobrevivência patético, porque você não estabeleceu as fronteiras do que é inegociável na sua existência. Cada momento em que você hesita diante de uma escolha simples, como o que comer ou que horas começar a trabalhar, é um momento em que seu córtex pré-frontal está sendo drenado de forma estúpida. O esforço hercúleo que você faz para evitar o trabalho é, ironicamente, 3 vezes maior do que o esforço necessário para executá-lo com maestria. Você está se matando de cansaço para continuar sendo exatamente o que você odeia no espelho. Entenda de uma vez por todas que o caos é barulhento, sujo e extremamente exaustivo para o espírito. A ordem, por outro lado, é silenciosa, elegante e revigorante. A disciplina é o silêncio necessário que permite que você finalmente respire sem o peso do mundo nas costas. Ela é o filtro de alta precisão que elimina o desnecessário e foca o laser da sua atenção onde realmente importa, transformando você de uma vítima das circunstâncias em um senhor do seu tempo. Eu não estou aqui para ser seu fã ou para te dar um tapinha nas costas dizendo que vai ficar tudo bem se você apenas visualizar o sucesso.
Isso é lixo motivacional para quem quer continuar na lama. Nada vai ficar bem enquanto você permitir que o seu dia seja uma sucessão caótica de impulsos reativos e covardes. Você acorda e já é um escravo das notificações do celular, das vontades de um corpo preguiçoso que quer mais açúcar e do medo paralisante de enfrentar o que é difícil. Essa reatividade é o que te deixa exaurido, drenado e vazio. É como tentar nadar contra uma correnteza furiosa, sem nunca dar uma braçada coordenada, gastando toda a sua força vital, apenas para não afogar no mar da insignificância, mas sem nunca chegar à margem da realização. A disciplina é o barco robusto que corta essa correnteza com autoridade. Ela é a estrutura rígida que transforma o seu esforço aleatório em progresso linear e implacável. Se você quer parar de se sentir como um trapo humano ao final do dia, precisa entender que a liberdade que você tanto busca no conforto é, na verdade, a sua maior carrasca, aquela que chicoteia sua mente com a culpa de saber que você poderia ser muito mais do que é hoje. Reflita sobre a engenharia da sua própria destruição diária. Quantas vezes você já disse "amanhã eu começo" e sentiu um alívio momentâneo, sem perceber que esse alívio é o som da sua autoconfiança morrendo um pouco mais? Esse ciclo de promessa e traição interna consome mais energia do que 10 horas de trabalho braçal sob o sol. A pessoa indisciplinada vive em um estado de guerra civil interna permanente. Uma parte de você quer o sucesso, a outra parte quer a dopamina barata do sofá. Essa batalha consome cada joule de energia que você tem. E é nessa execução mecânica, fria e precisa, que a sua mente finalmente encontra o repouso que você tanto procura em lugares errados. Mude agora, neste exato segundo, a sua perspectiva distorcida sobre o que é verdadeiramente difícil na vida. Difícil não é acordar às 5 da manhã para treinar enquanto o mundo dorme. Difícil não é manter o foco absoluto por 4 horas em um projeto complexo que exige cada neurônio do seu cérebro. Quando você finalmente decide fazer o que precisa ser feito, já está tão desgastado pelo conflito interno que a execução sai medíocre, alimentando um ciclo de frustração que gera ainda mais cansaço. É um looping de desespero que só termina com um choque de realidade. A disciplina acaba com a guerra civil porque ela aniquila a possibilidade de negociação. Você não discute com o plano. Você não questiona a estratégia no calor da batalha. Você simplesmente executa. Difícil é chegar aos 40 ou 50 anos de idade e perceber, com uma dor que rasga o peito, que você nunca teve o controle real da sua própria mente ou do seu destino. Difícil é olhar no espelho e ver o reflexo de alguém que foi vencido pela própria falta de brio, alguém que se tornou especialista em desculpas e mestre em procrastinação. O cansaço que você sente hoje é um sinal de alerta do sistema, como uma luz vermelha piscando no painel de um avião em queda livre. É o seu sistema operacional travando porque está sobrecarregado de lixo eletrônico, arquivos corrompidos chamados talvez e depois. Eu vou te mostrar como a disciplina é, na realidade, a única forma de descanso real e profundo que você terá na vida. Porque somente quem domina a própria rotina com mão de ferro pode se dar ao luxo de desligar o mundo sem o peso corrosivo da culpa. O que separa você das lendas, dos homens e mulheres que realizaram coisas que parecem impossíveis, não é um talento místico, uma sorte divina ou uma genética privilegiada. É a capacidade brutal de silenciar a negociação interna quando o corpo grita por repouso. Eles não acordam se perguntando se estão com vontade de ir para a arena da vida. Eles simplesmente aparecem porque a decisão de vencer foi tomada e selada muito antes do sol nascer, em um momento de clareza que eles se recusam a trair. Eles economizam a energia mental preciosa que você gasta sofrendo por antecipação
imaginando o quão difícil será a tarefa. Eles canalizam cada gota de foco para a ação imediata, enquanto você desperdiça o seu ouro interno em justificativas elaboradas para a sua própria inércia covarde. Essa é a inversão de expectativa que você precisa abraçar hoje com todas as suas forças. A rigidez da sua disciplina é o que vai comprar a sua paz de espírito futura. Sem regras claras e limites severos para o seu próprio ego, sua mente é um campo de batalha desolado onde você sempre sai derrotado. Com disciplina, sua mente se torna uma fortaleza impenetrável, onde o cansaço é apenas um indicador físico honroso de dever cumprido, e não um fardo emocional de uma vida sendo jogada no lixo. Pare de se enganar achando que a vida vai te dar um descanso, só porque você está cansado. A vida não se importa com o seu cansaço, ela se importa com os seus resultados. Se você continuar sendo essa pessoa que se deixa levar por qualquer vento de preguiça, o mundo vai te atropelar sem a menor cerimônia. A exaustão que você sente é o grito de uma alma que sabe que está sendo negligenciada. É a revolta do seu potencial contra a sua negligência. Você foi feito para a ação, para a conquista, para a superação, e não para ser um vegetal que consome conteúdo passivamente enquanto a vida passa pela janela. A disciplina é o ato supremo de amor próprio, porque é através dela que você se torna a pessoa que sempre sonhou ser, mas nunca teve coragem de esculpir. É o cinzel que remove o excesso de fraqueza e revela o mármore da sua força oculta. O cansaço tóxico da indecisão é uma morte lenta. O cansaço revigorante da disciplina é o nascimento de um novo homem, alguém que não se curva diante da dificuldade, mas que a utiliza como combustível para subir o próximo degrau. Responda para si mesmo agora com uma honestidade tão brutal que chega a doer. Quanto da sua exaustão atual é resultado de batalhas que você nem deveria estar lutando se tivesse sido disciplinado e decidido desde o início? Quantas horas de sono profundo você perdeu por causa da ansiedade corrosiva gerada por tarefas simples que você deixou acumular como uma montanha de lixo? O preço da sua desorganização e da sua moleza é cobrado em saúde mental, em vitalidade física e na qualidade dos seus relacionamentos. Você está pagando juros altíssimos em uma dívida existencial que nunca para de crescer enquanto você não tomar as rédeas da situação. É hora de estancar o sangue dessa ferida aberta. É hora de fechar, uma por uma, todas as abas abertas na sua cabeça que estão consumindo sua memória RAM. O que vem a seguir nesta nossa conversa não é um guia de produtividade fútil ou uma lista de dicas para gerenciar o tempo. É um manual de sobrevivência para a sua consciência e um manifesto de guerra contra a sua própria fraqueza. Vamos descer agora ao porão escuro da sua mente e confrontar olho no olho os demônios que estão roubando o seu tempo e a sua vida. Se você quer a sua energia de volta, terá que lutar por ela com dentes e unhas, contra o seu pior e mais íntimo inimigo. Aquele seu eu que busca o conforto imediato a qualquer custo. Prepare-se, recicle sua mentalidade e respire fundo, porque o caminho para o descanso verdadeiro e para a glória pessoal passa obrigatoriamente pelo fogo sagrado da disciplina inabalável e sem negociações. O problema oculto, o entropia do talvez. Entenda que o seu cérebro é um processador biológico de alta precisão, mas ele possui uma falha crítica que está te matando lentamente, a entropia do talvez. Cada vez que você olha para uma tarefa e diz que vai resolver depois, você não está apenas adiando um compromisso, você está criando um processo fantasma que consome memória RAM da sua consciência 24 horas por dia. A ciência chama isso de efeito Zeigarnik.
a tendência do cérebro de manter tarefas inacabadas em um estado de alerta constante, gerando um ruído de fundo que impede qualquer tipo de paz. Você sente esse peso? É aquela pressão invisível na nuca, aquele aperto no peito quando você tenta relaxar, mas sabe que deixou o caos crescer na sua mesa e na sua vida. A indecisão é o maior ralo de energia da história da humanidade. Enquanto você gasta horas negociando consigo mesmo se deve ou não ir à academia, se deve ou não começar aquele relatório, se deve ou não ter aquela conversa difícil, a sua bateria interna está sendo drenada até o zero absoluto. A agonia da negociação interna é um câncer para a produtividade e um veneno para a sua saúde mental. Imagine que cada promessa não cumprida e cada tarefa adiada é uma aba aberta no navegador do seu cérebro. Você está tentando viver a sua vida com 1000 abas abertas simultaneamente, todas elas rodando vídeos pesados, anúncios invasivos e scripts que travam o sistema. Não é à toa que você se sente esgotado antes mesmo do meio-dia. O cansaço que você sente é o calor gerado pelo processamento inútil da sua hesitação. David Goggins não vence porque é um super-humano. Ele vence porque ele destruiu a mesa de negociações dentro da própria cabeça. Quando o alarme toca, não existe debate. Quando o corpo dói, não existe uma assembleia para decidir se ele deve parar. A decisão já foi tomada antes mesmo da dor aparecer. O que consome o homem comum não é o quilômetro que ele corre, mas os 10 quilômetros que ele corre mentalmente tentando se convencer a sair de casa. Essa entropia mental transforma pequenos obstáculos em montanhas intransponíveis e converte o seu potencial em frustração acumulada. Você está vivendo em um estado de talvez perpétuo, e o talvez é o lugar onde os sonhos apodrecem e o cansaço se torna crônico. A entropia é a lei da natureza que diz que tudo tende à desordem se não houver um investimento constante de energia organizada. Sua mente segue a mesma lei. Se você não impõe uma ordem rigorosa, seus pensamentos se tornam uma massa amorfa de ansiedade e culpa. A falta de disciplina permite que a entropia domine seu território mental, transformando sua clareza em uma fumaça densa de tarefas acumuladas. Toda vez que você evita o desconforto imediato, você está, na verdade, escolhendo um desconforto muito maior e mais duradouro no futuro. É a economia da dor. Ou você paga o preço da disciplina agora, que é medido em gramas de esforço, ou pagará o preço do arrependimento e da exaustão mais tarde, que é medido em toneladas de sofrimento emocional. O custo metabólico de dizer "daqui a pouco eu faço" é imensamente superior ao custo de fazer agora. O cérebro humano odeia o vácuo da incerteza. Quando você não decide, ele preenche esse espaço com cenários de medo, justificativas e uma carga cognitiva que esmaga sua criatividade. Você já percebeu como a sua energia aumenta subitamente quando você finalmente termina algo que estava adiando há semanas? Esse surto de vitalidade não vem apenas do alívio, ele vem da liberação de toda a energia que estava sendo usada para manter aquela tarefa viva e pendente na sua memória de trabalho. A disciplina é o ato heróico de fechar essas abas, uma por uma, até que reste apenas o silêncio e o foco. O homem indisciplinado é um eterno devedor, vivendo de empréstimos de tempo que ele nunca consegue pagar, sempre correndo atrás do prejuízo com o coração saindo pela boca. Já o homem disciplinado vive no lucro. Ele investe sua energia na decisão antecipada para não ter que gastá-la na execução sofrida. A entropia do talvez é o que te mantém acordado às 3 da manhã, com o cérebro fritando em preocupações que seriam resolvidas com 20 minutos de ação focada. É uma autossabotagem de proporções épicas que você aceitou como normal, mas que eu estou aqui para te dizer que é uma patologia da vontade que precisa ser erradicada agora.
Não há nada mais cansativo do que a sensação de estar sempre devendo algo a si mesmo. Esse débito existencial cria uma fadiga que não se cura com férias no Caribe, porque você leva a sua mente indisciplinada na mala. Onde quer que você vá, o ruído das suas pendências te persegue. A disciplina é o único antivírus capaz de limpar esse sistema. Ela remove a necessidade de pensar se você vai fazer ou não. Você simplesmente faz porque é quem você é. Quando você transforma a ação em um protocolo de não negociação, você economiza uma quantidade absurda de energia que antes era desperdiçada em conflitos internos inúteis. O cérebro busca o caminho de menor resistência, mas esse caminho é uma armadilha, um deserto de areia movediça que te puxa para baixo enquanto você acredita que está economizando esforços. A verdadeira economia de esforço está na precisão cirúrgica de um ataque disciplinado contra as obrigações do dia. O descanso do guerreiro só é possível quando não há inimigos deixados para trás na forma de tarefas ignoradas. Pare de se tratar como uma criança mimada que precisa de estímulo e motivação para se mexer. Adultos agem por dever e por clareza de propósito, não por oscilações de humor. A sua exaustão é o grito de um sistema sobrecarregado por uma burocracia mental interna que você mesmo criou. Cada amanhã eu vejo isso é um carimbo de incompetência que você coloca na sua própria alma. E o peso de todos esses carimbos está te afogando. A entropia do talvez desintegra a sua autoridade sobre si mesmo. Você perde o respeito pelo que você diz, e quando você não confia na sua própria palavra, sua energia despenca porque o seu subconsciente sabe que você é um mentiroso. A disciplina restaura essa integridade. Ela limpa o cache da sua mente e permite que você opere em alta frequência. Se você quer parar de se sentir como se estivesse carregando o mundo nas costas, comece a descarregar as pedras da procrastinação. Decida, execute, feche a aba. Repita até que o único som na sua cabeça seja o da sua própria respiração no controle total da situação. A partir de hoje, entenda que a sua mente tem uma cota limitada de decisões por dia. Não desperdice essa cota preciosa debatendo se você vai ou não cumprir sua palavra. Use a sua energia para criar, para liderar e para evoluir, e não para gerenciar a bagunça que a sua falta de foco deixou para trás. O cansaço tóxico da indecisão é o que separa os perdedores dos vencedores. Enquanto os medíocres estão debatendo com o próprio cansaço, os disciplinados já terminaram o trabalho e estão desfrutando de um sono profundo e sem sonhos de culpa. A entropia só é vencida pela força organizada da vontade. Se você continuar permitindo que o talvez governe a sua rotina, você continuará sendo essa versão esgotada e cinzenta de si mesmo. Escolha a dor do foco agora, para evitar a tortura da exaustão eterna depois. Não existe meio termo na guerra contra a desordem mental. Ou você impõe a sua disciplina, ou a entropia do talvez consumirá cada grama de vida que ainda resta em você. A ciência, o sequestro da amígdala versus córtex pré-frontal. A ciência por trás do seu esgotamento não mente. Seu cérebro é uma máquina biológica cara, que consome cerca de 20% de toda a sua energia basal. E você está desperdiçando esse combustível em uma guerra civil neurobiológica que não tem fim. Para entender por que a disciplina é a sua única saída para a vitalidade, você precisa visualizar o cabo de guerra violento que acontece dentro do seu crânio agora mesmo, a cada segundo do seu dia. De um lado, temos a amígdala, uma estrutura primitiva, visceral e impulsiva, projetada para a sobrevivência imediata em um mundo que não existe mais. Ela é o centro do medo.
da busca por prazer rápido e do instinto animal de evitar qualquer coisa que pareça minimamente desconfortável ou energeticamente custosa. Do outro lado está o córtex pré-frontal, a parte mais evoluída e recente do cérebro humano, o CEO da sua mente, responsável pelo planejamento a longo prazo, pela lógica abstrata e principalmente pelo autocontrole inabalável. Quando você vive sem disciplina, você está, na prática, entregando o volante da sua vida para a amígdala. Você se torna um animal de hábitos reativos, sequestrado por impulsos que te pedem para comer porcarias, rolar redes sociais infinitamente e fugir de qualquer esforço que exija foco. O problema central é que manter esse estado de sequestro emocional é biologicamente exaustivo. A amígdala opera no modo de alerta, e viver em alerta consome o seu estoque de glicogênio cerebral como um incêndio em uma floresta seca. A disciplina funciona como uma forma de terceirização cognitiva de alta eficiência. Quando você cria uma rotina rígida, detalhada e absolutamente inegociável, você está, na verdade, automatizando decisões complexas que antes exigiriam um esforço consciente monumental. Isso é o que a neurociência chama de economia de esforço mental ou redução da carga cognitiva. O cérebro disciplinado para de queimar energia tentando decidir se vai trabalhar ou se vai treinar. Ele simplesmente entra em modo de execução, como um software bem programado. Ao fazer isso, você libera o seu córtex pré-frontal de tarefas banais e repetitivas, permitindo que ele se foque no que realmente importa: criatividade de alto nível, estratégia de longo prazo e alta performance sob pressão. Imagine que seu cérebro é um computador de última geração, rodando 50 vírus pesados em segundo plano. Esses vírus são as suas dúvidas, suas procrastinações, suas mentiras internas e suas faltas de rotina clara. A disciplina é o antivírus definitivo, que encerra esses processos desnecessários, limpando a memória RAM do seu sistema e devolvendo a velocidade e a fluidez que você perdeu há anos. É por isso que o indivíduo disciplinado parece ter mais energia do que os outros. Ele não é necessariamente mais forte fisicamente, ele é apenas infinitamente mais eficiente na gestão de seus recursos neurais preciosos. O conceito de força de vontade é frequentemente mal compreendido pela massa como uma reserva infinita de coragem mística. Na realidade biológica, a força de vontade é um recurso bioquímico finito, muito parecido com a bateria do seu celular que descarrega ao longo do uso. Se você usa essa bateria limitada para decidir cada pequena e insignificante coisa do seu dia, desde que horas vai levantar, até o que vai responder em um e-mail sem importância, você chegará às 2 da tarde com o que chamamos de bateria baixa ou exaustão do ego. É exatamente aqui que o cansaço tóxico se instala e você começa a cometer erros estúpidos. A disciplina remove a necessidade de usar a força de vontade para o que é rotineiro. Se você não tem que decidir se vai à academia, porque esse é o seu protocolo sagrado de terça-feira às 6 da manhã, você economiza aquela carga valiosa de energia para usar em um momento de crise real no trabalho ou em um projeto que exige genialidade absoluta. Quem não tem disciplina gasta o seu melhor ouro intelectual lutando contra o despertador ou decidindo qual série vai assistir enquanto o trabalho acumula. É uma burrice fisiológica que está drenando o seu potencial e deixando você em um estado de fadiga crônica que nenhum café, por mais forte que seja, conseguirá resolver. Pense na disciplina como uma estrutura de contenção blindada para a sua energia vital. Sem ela, seu foco é como água espalhada no chão. Ela não tem força, ela não tem direção, ela apenas evapora sem deixar rastro. Com a disciplina, seu foco se torna um jato de água de altíssima pressão, capaz de cortar placas de aço.
Esse estado de fluxo, onde o tempo parece parar e o trabalho flui com uma perfeição quase sobrenatural, só é acessível para aqueles que têm o controle total sobre seus impulsos primitivos e distrações momentâneas. A amígdala odeia o foco profundo porque ele exige um isolamento sensorial que ela interpreta como risco ou desconforto desnecessário. Mas é justamente nesse desconforto que o seu cérebro se recalibra e cresce. Ao forçar o foco através da disciplina, você fortalece as conexões neurais do seu córtex pré-frontal, tornando-o fisicamente mais denso e mais capaz de resistir a distrações futuras. Você está literalmente fazendo musculação cerebral de alta intensidade. Cada vez que você diz não para uma distração barata, para uma notificação de celular ou para um desejo de pausa injustificado, você está aumentando a sua resistência à fadiga mental e construindo uma mente de elite. O esgotamento que você sente hoje é o resultado direto de um cérebro que nunca descansa de verdade, porque ele nunca termina o que começa. Quando você inicia uma tarefa e para na metade para olhar o celular ou conversar sobre algo irrelevante, você gera um fenômeno neuropsicológico devastador chamado resíduo de atenção. Parte da sua mente ainda está processando a tarefa anterior, enquanto a outra parte tenta desesperadamente processar a nova informação. Isso fragmenta a sua consciência em 1000 pedaços e triplica o consumo de oxigênio e glicose do seu cérebro. A disciplina é o que garante que você abra e feche ciclos de atenção com precisão cirúrgica e determinação. Ao seguir um cronograma rigoroso e linear, você permite que seu cérebro entre em estados de repouso muito mais profundos e restauradores, porque o seu subconsciente confia plenamente que o sistema está sob controle e que nada importante foi esquecido. O caos é o estado natural do universo físico, mas a ordem disciplinada é o estado necessário para qualquer forma de grandeza humana. Sem essa ordem, você continuará sendo apenas uma bateria descarregada, tentando iluminar um estádio inteiro com a luz de um fósforo. Você precisa entender de uma vez por todas que a sua biologia básica não foi feita para te fazer feliz, realizado ou bem-sucedido. Ela foi feita exclusivamente para te manter vivo, seguro e confortável o maior tempo possível. O conforto é o estado de menor gasto energético, por isso seu cérebro primitivo te empurra constantemente para o sofá, para a comida gordurosa e para a inércia. No entanto, o preço cruel desse conforto biológico é a depressão psicológica, a ansiedade existencial e a estagnação completa. A disciplina é a única rebelião consciente e poderosa contra a sua própria biologia medíocre. É o ato de assumir o controle do sistema operacional da sua vida e dizer com autoridade: eu decido para onde essa energia vai hoje. Ao dominar a ciência da sua própria mente, você para de ser uma vítima patética dos seus níveis de dopamina e serotonina e passa a ser o mestre absoluto do seu destino. O cansaço que você sente é a sua inteligência superior gritando por socorro, implorando por ordem no meio do caos que você permitiu que se instalasse em sua rotina. É hora de usar a neurociência a seu favor e parar de queimar o seu futuro em fogueiras inúteis de indecisão e preguiça mascarada de cansaço. A disciplina não é sobre ser um robô sem sentimentos. É sobre ser verdadeiramente livre do seu eu inferior que só quer gratificação instantânea. É sobre garantir que o capitão do navio seja o córtex pré-frontal racional e visionário, e não o macaco amestrado da amígdala que se assusta com qualquer sombra. Quando você estabelece protocolos claros e limites inegociáveis para o seu comportamento, você elimina o estresse paralisante da incerteza, que é um dos maiores produtores de cortisol no corpo humano.
O cortisol elevado de forma crônica destrói a qualidade do seu sono, inflama seus órgãos, nubla seu pensamento e causa a exaustão profunda que você sente todos os dias ao acordar. Portanto, ser disciplinado é, no sentido mais literal e científico da palavra, um ato de medicina preventiva e longevidade. Você está limpando a química do seu sangue ao organizar a agenda do seu dia e ao cumprir o que prometeu. Se você quer o seu vigor de volta, se quer acordar com o olhar afiado de um predador e a mente pronta para o combate da vida, pare de negociar com a sua biologia primitiva e preguiçosa. Imponha a lei da disciplina agora e assista ao seu cérebro se transformar de um peso morto em uma arma de destruição de metas e conquistas. Lembre-se de que cada pequena vitória sobre a sua própria vontade fortalece a bainha de mielina em seus circuitos neurais, tornando a disciplina cada vez mais fácil e automática com o passar do tempo. No início, lutar contra a amígdala parece uma batalha perdida, uma subida íngreme em uma montanha de gelo. Mas com a repetição obstinada e a recusa em aceitar desculpas, você está reconfigurando a arquitetura do seu cérebro. Você está construindo uma superestrada neural onde antes havia apenas mato fechado. O cansaço que você sente durante esse processo de mudança é o cansaço do crescimento, o mesmo que um músculo sente ao ser hipertrofiado na academia. É um sinal de que você está vencendo a inércia. Não confunda a dor da transformação com o esgotamento da estagnação. Um te leva para o topo, o outro te enterra vivo. Escolha a sua dor com sabedoria, pois a disciplina dói agora, mas a falta dela dói para sempre. Você tem o hardware necessário para ser extraordinário, mas o seu software de disciplina está desatualizado e cheio de bugs. É hora de forçar o sistema, deletar as desculpas e rodar o programa da maestria pessoal. Sua energia não está perdida, ela está apenas mal gerida. Retome o comando e veja como o cansaço desaparece quando a missão se torna clara e a execução se torna automática. O método, a estratégia da muralha de fogo. Para vencer definitivamente o cansaço que consome cada fibra do seu ser, você precisa abandonar agora mesmo a ideia romântica e infantil de que terá bons hábitos apenas através da força de vontade ou da inspiração. Você precisa abraçar a realidade marcial e implacável dos protocolos de não negociação. A ciência da formação de hábitos, explorada por nomes como James Clear e Stephen Covey, é uma base acadêmica útil, mas para quem está no fundo do poço da exaustão existencial, ela é insuficiente e lenta demais. Você não precisa de uma dica de produtividade fútil ou de um aplicativo de organização. Você precisa de uma muralha de fogo mental construída com aço e determinação. A muralha de fogo é a estratégia de Jocko Willink e David Goggins, aplicada à sua neurobiologia. É a criação de regras de engajamento onde o seu eu do presente, aquele sujeito preguiçoso, temporariamente cansado, sedento por açúcar e cheio de desculpas baratas, perde completamente o direito de voto. Entenda que a democracia interna é o que está te matando. Quando você acorda e começa a se perguntar, ainda debaixo das cobertas, se deve ou não levantar para cumprir sua missão, você já perdeu a batalha antes mesmo de lutar. Você abriu uma brecha catastrófica na sua defesa e permitiu que o vírus da hesitação infectasse seu sistema. A estratégia da não negociação dita que a decisão foi tomada pelo seu eu do planejamento, aquele seu lado racional e visionário, há 24 horas ou talvez há uma semana, em um momento de clareza absoluta. O seu único trabalho hoje, neste exato segundo, é ser o executor frio, robótico e eficiente dessa ordem superior. Se o seu plano operacional diz que você vai escrever 1000 palavras, estudar um novo idioma por 2 horas ou correr 5 quilômetros sob uma chuva castigante,
A discussão está encerrada para sempre. Não há espaço para o eu não me sinto bem hoje, para o meu corpo dói ou para o estou muito cansado, trabalhei demais ontem. Esses são os sussurros da sua amígdala tentando sabotar sua evolução. Na muralha de fogo, você não escuta sussurros. Você obedece a ordens. Essa abordagem radical economiza uma quantidade colossal de energia metabólica, porque elimina completamente o que a psicologia comportamental chama de atrito de transição. O maior gasto de energia humana não ocorre durante a execução da tarefa difícil, mas no momento excruciante de começar. É na transição entre o descanso sedutor e o trabalho árduo que a maioria das pessoas desmorona, se frustra e se esgota mentalmente. Ao estabelecer e blindar esses protocolos de não negociação, você remove o atrito da sua engrenagem mental. Você se torna um projétil disparado que não tem a capacidade de questionar a própria trajetória, enquanto corta o ar em direção ao alvo. Uma microestratégia vital para manter essa muralha erguida é a regra dos 2 segundos. Se a dúvida surgir na sua mente, você tem exatamente 2 segundos para iniciar um movimento físico antes que seu cérebro comece a fabricar uma desculpa racional, lógica e convincente para a sua própria covardia. Se você não se mover em 2 segundos, a amígdala assume o controle total do sistema e te convence, com argumentos brilhantes, de que o sofá é o lugar mais seguro do mundo e que você merece um descanso. A disciplina é o ato heróico de explodir para fora da inércia antes que a mente inferior possa reagir. É por isso que os militares de elite usam ordens diretas, curtas e secas. A linguagem do comando não permite a interpretação. Ela exige a ação imediata. Você precisa começar a comandar a si mesmo com essa mesma autoridade militar, sem margem para réplicas ou reclamações internas. Outro pilar fundamental e inegociável da sua muralha de fogo é a prática da austeridade sensorial profunda. Vivemos em uma era de sequestro dopaminérgico constante e agressivo. Cada notificação colorida no seu celular, cada vídeo curto de 15 segundos desenhado para te viciar e cada lanche hiperpalatável carregado de sódio e açúcar está roubando, peça por peça, a sua capacidade biológica de lidar com o que é difícil e tedioso. Você está cansado porque o seu limiar de estímulo está tão artificialmente alto que as tarefas normais e necessárias da vida parecem insuportáveis, cinzentas e depressivas. Para recalibrar seu cérebro e recuperar sua energia vital, você precisa aplicar um protocolo de deserto sensorial. Isso significa reduzir drasticamente e de forma consciente a dopamina barata e fácil que o mundo tenta te empurrar goela abaixo. Quando você limpa o seu ambiente de distrações barulhentas e foca deliberadamente no que é árduo e complexo, o seu cérebro, por uma questão de sobrevivência, começa a encontrar satisfação e prazer no esforço real e na conquista tangível. A disciplina não é apenas a força para fazer o que deve ser feito. É também a força hercúlea de não fazer o que é destrutivo, por mais tentador que seja no momento. A austeridade sensorial protege a sua atenção como se fosse o tesouro mais valioso da sua existência, porque, na verdade, ela é exatamente isso. Sem atenção, você não tem foco. Sem foco, você não tem resultados. E sem resultados reais, você só tem o cansaço amargo, ácido e paralisante do arrependimento de ter jogado seu tempo no lixo. Imagine que cada vez que você verifica o celular sem uma necessidade real e urgente, você está quebrando um tijolo fundamental da sua muralha de fogo. Eventualmente, se você não for vigilante, a muralha cai por terra e o caos da indisciplina invade sua vida novamente, trazendo consigo a exaustão crônica e o sentimento de derrota. Os protocolos de não negociação são o cimento de alta resistência que mantém essa estrutura de pé contra os ventos da preguiça. Eles servem para proteger você
de si mesmo, do seu eu mais fraco que busca o caminho mais curto. Napoleon Hill dizia com sabedoria que o autocontrole é a base de todo sucesso duradouro. E Daniel Goleman confirmou décadas depois que a regulação emocional e o adiamento da gratificação são o que definem a inteligência de elite. Mas entenda uma coisa, nada disso importa se você não tiver um sistema operacional que funcione no piloto automático quando você estiver no seu pior dia, na sua pior forma e no seu pior humor. A disciplina é o sistema que sustenta você quando a sua motivação decide tirar férias ou quando o mundo parece estar contra você. É o processo mecânico, quase místico, de colocar um pé na frente do outro quando tudo o que você quer é desabar e desistir. É exatamente nesse ponto de ruptura que a sua verdadeira energia é forjada no fogo. A força real não vem de quando você está motivado, descansado e tudo está fluindo perfeitamente. Ela vem de quando você está exaurido, o mundo está desabando ao seu redor. E você ainda assim cumpre o seu protocolo até o fim porque você deu a sua palavra a si mesmo e a sua palavra é a sua única lei. A verdadeira disciplina é uma forma de austeridade que, paradoxalmente, liberta o homem. Ao restringir suas opções de forma severa, você expande o seu poder de impacto. Se você tem 10 opções de como gastar sua tarde, você vai gastar metade da sua energia mental apenas tentando escolher a menos pior. E essa indecisão vai te deixar cansado antes mesmo de começar. Se você tem apenas uma opção, o seu protocolo de não negociação, toda a sua energia vital, 100% dela, vai para a execução perfeita. É por isso que os grandes mestres da história, de Viktor Frankl nos campos de concentração a Marcos Aurelius no comando do Império Romano, focavam obsessivamente apenas no que estava sob o seu controle direto, suas ações e suas reações. Eles não desperdiçavam um segundo de energia com o que era opcional ou irrelevante. Você precisa adotar essa mentalidade de cerco e de guerra agora. O inimigo não está lá fora. O inimigo é a sua própria tendência à mediocridade, à procrastinação e ao cansaço falso gerado pela inércia. Ao aplicar a estratégia da muralha de fogo com rigor espartano, você começará a notar algo milagroso acontecendo na sua fisiologia. O seu cansaço crônico e aquela sensação de peso nos ombros começarão a desaparecer, dando lugar a uma forma completamente diferente de fadiga. O cansaço do guerreiro que lutou bem e venceu o dia. Este é um cansaço satisfatório, que permite o sono profundo e reparador, que traz uma clareza mental afiada como uma navalha e que revigora a alma para os desafios de amanhã. Você deixa de ser uma vítima passiva do esgotamento moderno para se tornar um mestre da intensidade e do foco. A disciplina é o único caminho real para a paz de espírito, porque ela elimina a dúvida, a hesitação e a incerteza. E a dúvida, como sabemos, é a mãe de toda a ansiedade e de toda a exaustão que assombra a sociedade atual. Quando você sabe exatamente o que vai fazer e quando vai fazer, e tem a certeza absoluta de que não vai falhar com você mesmo, o estresse simplesmente evapora. Você se torna leve porque a sua estrutura interna é sólida como rocha. A muralha de fogo não existe para te prender ou limitar sua criatividade. Ela existe para garantir que nada nem ninguém roube a sua grandeza enquanto você constrói o seu futuro com as próprias mãos. Não negocie com a sua fraqueza. Não hesite diante do obstáculo. Não peça permissão ao seu medo para ser grande. Apenas execute o protocolo com a frieza de um cirurgião e assista, em tempo real, a sua vida mudar de nível, enquanto o cansaço se torna apenas uma lembrança de quem você costumava ser. A disciplina exige que você seja o mestre do seu tempo e o senhor dos seus impulsos, criando um escudo impenetrável contra as distrações que tentam fragmentar a sua consciência.
Cada vez que você mantém o curso, apesar da vontade de desviar, você está pavimentando a estrada para uma liberdade que os indisciplinados jamais conhecerão. A liberdade de não ser escravo dos próprios desejos momentâneos é a maior conquista que um ser humano pode alcançar. Esse é o segredo dos grandes realizadores. Eles não são pessoas que nunca sentem cansaço, eles são pessoas que construíram uma muralha de fogo tão poderosa que o cansaço não tem permissão para influenciar suas ações. Eles operam em uma frequência superior, onde a missão é sagrada e o conforto é irrelevante. Adote essa postura, erga sua muralha e torne-se inabalável. O cansaço tóxico morre no momento em que a sua disciplina nasce com força total. A reviravolta, o descanso do guerreiro. Chegamos ao ponto de virada. A reviravolta que vai destruir de uma vez por todas a sua percepção errada sobre o que significa descansar. Existe um fenômeno cruel que aflige o homem indisciplinado. Ele nunca descansa de verdade. Quando ele está no trabalho, ele está distraído, navegando em águas mentais rasas, pensando no que vai comer ou na série que quer assistir, sentindo-se exausto pela própria falta de foco. Mas quando ele finalmente deita no sofá para o que ele chama de lazer, ele é assaltado por uma culpa corrosiva, por uma voz interna que grita que ele deveria estar produzindo, que ele está ficando para trás e que o tempo está escorrendo pelos dedos. Isso não é descanso, isso é uma simulação barata de relaxamento impregnada de ansiedade. É o que eu chamo de lazer tóxico. O segredo que os mestres da disciplina como Robin Sharma e Stephen Covey guardam as 7 chaves é o conceito de lazer profundo. O lazer profundo é um estado de desligamento total e restaurador que só é acessível para quem pagou o preço da disciplina durante o dia. É o descanso do guerreiro que, após limpar o campo de batalha e cumprir cada protocolo da sua muralha de fogo, pode finalmente guardar a espada sem o menor rastro de dúvida ou remorso. O paradoxo da vida é que a disciplina permite que você desligue completamente o seu cérebro. Quem não tem ordem vive em um estado de trabalho cinzento perpétuo, um limbo onde você não está nem totalmente engajado na tarefa, nem totalmente entregue ao repouso. Esse estado intermediário é o que destrói a sua saúde mental e causa a exaustão que nenhum sono consegue curar. Quando você opera sob um regime de disciplina inegociável, você cria compartimentos estanques no seu dia. Quando o relógio marca o fim do seu turno operacional, a sua mente entende que o dever foi cumprido com excelência. Nesse momento, o seu sistema nervoso sai do modo de luta ou fuga e entra em um estado de recuperação parasimpática real. O cansaço que você sente após um dia de disciplina espartana não é um fardo, é um troféu. É uma fadiga física limpa, satisfatória, que sinaliza ao seu corpo que ele pode se reconstruir mais forte. É a diferença entre o esgotamento de um prisioneiro que tentou fugir e falhou, e o cansaço de um atleta que bateu seu recorde pessoal. Qual desses cansaços você prefere carregar? Imagine a sensação de fechar o seu computador ou terminar o seu último treino do dia, sabendo que não deixou nenhuma aba aberta na sua mente. Não há e-mails pendentes que você prometeu responder, não há tarefas de amanhã eu vejo assombrando o seu subconsciente e não há a vergonha de ter cedido à preguiça. Esse é o momento em que o lazer profundo começa. Você pode olhar para a sua família, para o seu hobby ou apenas para o vazio com uma presença absoluta. A disciplina compra a sua presença. O homem indisciplinado está sempre em outro lugar. Ele está no jantar, mas sua mente está no trabalho acumulado. Ele está no cinema, mas sua mente está na dívida financeira que ele não tem coragem de organizar. Ele é um fantasma na própria vida. E ser um fantasma é exaustivo. A disciplina te traz de volta para o corpo,
te dá raízes e permite que você sinta o prazer das coisas simples sem a interferência do ruído mental. O descanso real é uma recompensa biológica pela ordem estabelecida. Sem ordem, o seu cérebro permanece em vigília, tentando processar o caos que você deixou para trás, e é por isso que você acorda sentindo que foi atropelado por um caminhão mesmo após 10 horas de sono. Viktor Frankl, ao sobreviver aos horrores dos campos de concentração, descobriu que o homem pode suportar qualquer como se tiver um porquê claro. Mas ele também observou que a estrutura mental era o que mantinha a chama da vida acesa. Aqueles que mantinham uma disciplina interna, por menor que fosse, preservavam sua dignidade e sua energia vital. No mundo moderno, o seu campo de concentração é a mediocridade e o excesso de facilidades. A sua disciplina é a única coisa que separa você de se tornar apenas mais uma estatística de esgotamento e depressão. Ao adotar o lazer profundo, você entende que o descanso não é o oposto do trabalho, mas uma parte integrante e necessária da sua performance de elite. Você para de ver o relaxamento como uma fuga e passa a vê-lo como um reabastecimento estratégico. O disciplinado descansa com a mesma intensidade com que trabalha. Ele não faz nada pela metade. Se é hora de focar, o mundo desaparece. Se é hora de descansar, o trabalho morre. Essa clareza cirúrgica elimina o vazamento de energia e transforma você em uma usina de força constante. Pense na disciplina como o solo fértil onde o verdadeiro prazer cresce. O prazer sem disciplina é vício. O prazer com disciplina é celebração. A maioria das pessoas está viciada em dopamina barata porque não tem a estrutura para buscar a dopamina cara, aquela que vem da superação e do descanso merecido. O cansaço tóxico é a ressaca desse vício em facilidades. Quando você escolhe a rota da disciplina, você está limpando o seu paladar existencial. Você começa a perceber que o descanso mais profundo não vem de uma tela de celular, mas do silêncio de uma mente que está em paz com as suas ações. A disciplina é o ato supremo de se dar o direito ao descanso. É você dizendo para si mesmo: eu fiz o que era necessário, eu venci a minha natureza inferior hoje. Agora eu tenho permissão para sumir do mundo e recarregar as minhas armas. Essa autoridade interna é o que cura a fadiga crônica. Muitos acreditam que a liberdade é poder fazer o que se quer a qualquer hora. Isso é uma mentira deslavada que escraviza milhões. A verdadeira liberdade é o autocontrole. Se você não consegue dizer não aos seus impulsos, você não é livre. Você é um escravo dos seus caprichos químicos. E ser escravo é a coisa mais cansativa que existe. A disciplina inverte essa lógica. Ela impõe limites externos para que você tenha expansão interna. O lazer profundo é o ápice dessa liberdade. É o momento em que você é tão dono de si mesmo que pode se dar ao luxo de não ser nada por algumas horas, sabendo que a sua fundação é inabalável. O cansaço do indisciplinado é um beco sem saída. O cansaço do disciplinado é uma escada para o próximo nível. Você precisa decidir agora qual desses caminhos vai trilhar. O cansaço vai existir de qualquer forma. O esforço vai existir de qualquer forma. A única escolha que você tem é se esse esforço vai servir para construir a sua grandeza ou para cavar a sua cova na mediocridade. Ao abraçar essa reviravolta, você para de lutar contra o cansaço e começa a usá-lo como bússola. Se o cansaço vem acompanhado de orgulho e clareza, você está no caminho certo. Se ele vem acompanhado de confusão e culpa, você precisa de mais disciplina e não de mais descanso. A cura para a exaustão moderna não é o ócio, é a intenção. É a capacidade de colocar cada coisa no seu devido lugar e não permitir que as fronteiras entre o dever e o prazer sejam borradas. Transforme a sua vida em uma sucessão de ataques precisos e recuperações profundas.
Pare de aceitar o meio-termo cinzento que está drenando a sua cor. Seja brutal com as suas horas de trabalho e seja generoso com as suas horas de paz merecida. Esse é o segredo da longevidade dos grandes realizadores. Eles não duram mais porque fazem menos. Eles duram mais porque fazem com ordem, e a ordem é a mãe de toda a energia sustentável. O descanso do guerreiro espera por você, mas primeiro você precisa provar para si mesmo, na arena da disciplina, que você é digno dele. Não se deixe enganar pela promessa de que a vida se tornará mais fácil se você relaxar as suas regras. A facilidade é uma ilusão que cobra um preço alto em vitalidade e propósito. O que torna a vida leve é a força que você desenvolve para carregar pesos maiores com facilidade. A disciplina é o treinamento que te prepara para essa leveza. O lazer profundo é a celebração dessa força. Quando você alcança esse estado, o cansaço deixa de ser um inimigo para se tornar um aliado que te avisa que você deu o seu máximo e que é hora de se preparar para a próxima conquista. Você se torna um sistema fechado, eficiente e inabalável, onde a energia circula sem perdas desnecessárias. A disciplina não te cansa, ela te salva do cansaço inútil e te entrega a chave para a verdadeira restauração humana. Escolha a disciplina, escolha a ordem, escolha o lazer profundo e descubra o que é realmente estar vivo e carregado de uma energia que o mundo não consegue entender e muito menos roubar de você. O chamado às armas. Chegamos ao momento da verdade absoluta, onde as desculpas morrem e a sua nova vida começa, ou o seu fracasso é selado de forma definitiva sob o peso da sua própria inércia. Não estamos mais falando de teorias acadêmicas, de neurociência complexa ou de filosofias distantes de grandes mestres da humanidade. Estamos falando de você, aqui e agora, diante do espelho da sua própria consciência, em uma conversa onde não há mais espaço para mentiras confortáveis. O chamado às armas é o reconhecimento brutal de que ninguém virá te salvar dessa exaustão que você mesmo cultivou com a sua leniência e com a sua falta de brio. Jocko Willink não vai bater na sua porta para te tirar da cama. David Goggins não vai carregar o fardo das suas responsabilidades. E Jordan Peterson não vai organizar o caos da sua rotina por você. A disciplina é, por natureza, um caminho solitário, estreito e pedregoso. Mas é o único caminho que leva para fora do pântano da mediocridade e do cansaço tóxico que está asfixiando o seu futuro e drenando o brilho dos seus olhos. Você passou anos tratando a disciplina como se fosse uma punição externa, como algo que você tem que fazer para satisfazer as expectativas alheias, quando, na verdade, ela é o maior privilégio que um ser humano pode exercer. O poder sagrado da autodeterminação e da soberania sobre os próprios impulsos. A partir deste exato segundo, você não é mais uma vítima das circunstâncias, do cansaço biológico ou de um sistema que quer te manter dócil e produtivo. Você é o comandante supremo da sua vontade. Ou você não é absolutamente nada, além de ruído irrelevante, em um mundo que não perdoa os fracos de espírito. O preço da disciplina é pago agora, no presente imediato, em suor, em desconforto físico, em tensão mental e no sacrifício consciente daquela gratificação instantânea e barata que o seu eu inferior, animal e primitivo tanto deseja. Mas entenda o perigo. O preço da indisciplina é pago depois, e o custo é muito mais alto, acrescido de juros existenciais que você jamais será capaz de quitar. Ele é pago com a moeda amarga e ácida do arrependimento, com a visão lancinante de outras pessoas menos talentosas e menos inteligentes do que você, conquistando exatamente o que você sempre sonhou, apenas porque elas tiveram a coragem de ser constantes. Esse cansaço da alma que você sente é o resultado inevitável de saber, no fundo do seu ser,
que você traiu a si mesmo, que você aceitou migalhas quando era capaz de banquetes e que jogou fora o presente mais precioso e irrecuperável que recebeu do universo, o seu tempo de vida. Eu te pergunto agora, com a brutalidade necessária para despertar quem está morrendo em vida dentro de um quarto escuro, qual dessas faturas você vai escolher assinar hoje com o seu sangue e com a sua honra? A fatura do esforço consciente que gera um orgulho indestrutível ou a fatura da negligência covarde que gera uma exaustão que nenhum feriado será capaz de suavizar? Não existe uma terceira via, não existe um atalho e não existe um meio termo para quem busca a grandeza. O muro da indecisão caiu e você precisa escolher de qual lado da trincheira vai lutar. Este vídeo e esta mensagem não foram criados para ser apenas mais um conteúdo que você consome passivamente enquanto continua sentado na inércia da sua zona de conforto. Se você chegar ao fim desta narração, desligar o seu monitor e não mudar uma única ação concreta na sua próxima hora de vida, você terá desperdiçado o seu tempo, o meu tempo e a própria oportunidade de redenção. Eu não quero o seu like se você não tiver o seu compromisso de ferro. Eu não quero o seu comentário elogioso se ele não for um juramento de guerra contra a sua própria fraqueza interna. A disciplina absoluta não é uma opção para os bem-sucedidos. Ela é a base de toda a liberdade humana real. Sem ela, você é apenas um escravo patético dos seus impulsos biológicos, dos seus níveis flutuantes de dopamina e das manipulações algorítmicas do mercado de atenção que lucra com a sua distração. Com a disciplina, você se torna uma força da natureza inabalável e soberano. O cansaço que você sente hoje é o combustível que você deve usar para queimar de vez as pontes com o seu passado de procrastinação e mentiras. Não procure por motivação, pois ela é uma amante mentirosa que te abandona no momento em que a temperatura cai, quando o corpo dói ou quando o tédio aparece. Procure por propósito, procure por dever e sustente esse propósito com a estrutura de ferro da sua muralha de fogo mental. O mundo moderno está transbordando de pessoas cansadas de não fazer nada de útil, pessoas que estão fisicamente exaustas de tanto evitar o trabalho, de tanto fugir da responsabilidade e de tanto gastar energia negociando com a própria preguiça crônica. Não se atreva a ser uma dessas sombras errantes. Levante-se agora com a autoridade de quem sabe que o descanso não é um direito inato, mas um prêmio sagrado para o vencedor que deixou tudo na arena. O descanso, para quem não produziu, não é recuperação, é fuga ansiosa. A disciplina é o ato supremo de amor próprio, porque ela é a única garantia de que o seu eu de amanhã será alguém melhor, mais respeitado, mais forte e mais livre do que o seu eu de hoje. Cada vez que você cumpre um protocolo de não negociação, mesmo quando cada célula do seu corpo implora para você parar, você está fazendo um depósito maciço no seu banco de autoconfiança. E a autoconfiança não é um sentimento, é uma forma de energia pura e sinestésica. É ela que te faz acordar antes do despertador, com o olhar afiado de um predador e a vontade indomável de dominar o seu destino. A exaustão morre no exato momento em que a sua missão começa a pulsar mais forte dentro do seu peito do que o seu medo do desconforto passageiro. Visualize com clareza absoluta o homem ou a mulher que você poderia ser se parasse de dar desculpas para o seu próprio cansaço e para a sua falta de sorte. Imagine essa versão ideal de você operando em uma frequência de rádio superior, com uma mente limpa de resíduos, um corpo forjado na resistência e uma disciplina que assusta e intimida os medíocres que vivem ao seu redor. Essa pessoa não é um personagem de ficção ou um mito inalcançável. Ela é o seu potencial latente, a sua semente de grandeza, esperando por uma decisão firme. A única coisa que separa você desse ideal de excelência
é a sua disposição imediata de encarar a dor do foco hoje para evitar a agonia do fracasso amanhã. O caminho para a grandeza não é pavimentado com flores e elogios, mas com os cacos das desculpas que você teve que quebrar com as próprias mãos para conseguir seguir em frente quando ninguém mais acreditava em você. Não seja o tipo de pessoa que pede para que o fardo seja mais leve ou para que a vida seja mais fácil. Seja o tipo de pessoa que pede para que as suas costas sejam mais fortes e o seu espírito seja mais resiliente. As suas costas e a sua mente só se tornam fortes sob o peso real da responsabilidade, do esforço extenuante e do dever cumprido com perfeição. A disciplina é o treinamento militar que endurece o seu espírito para que as tempestades inevitáveis da vida não consigam te derrubar. Pare de agir e de pensar como se você tivesse todo o tempo do mundo à sua disposição. A entropia e a morte estão trabalhando contra você a cada batida do seu coração. Cada minuto que você passa imerso na indecisão é um minuto de vida que você nunca mais terá de volta, um pedaço do seu futuro que foi incinerado na fogueira da vaidade e da preguiça. O cansaço tóxico que te persegue é o sinal biológico de que o seu tempo está sendo mal gasto, de que você está vivendo abaixo da sua capacidade máxima. A disciplina é o que te permite extrair cada gota de significado e de vida de cada hora que você ainda respira sobre esta terra. Não deixe para amanhã, não deixe para a próxima segunda-feira e não deixe para o próximo ano o que a sua consciência está gritando para você resolver agora, neste exato instante. Feche as abas abertas na sua mente, estabeleça os seus protocolos de guerra e erga a sua muralha de fogo contra toda e qualquer distração que tente roubar a sua atenção. O descanso profundo, restaurador e satisfatório que você tanto almeja está logo ali, do outro lado do trabalho que você está evitando com tanto afinco. Seja o arquiteto da sua própria paz interior através da guerra declarada contra a sua própria inércia. O preço da disciplina é pago em suor, lágrimas e foco absoluto. O preço da indisciplina é pago em arrependimento eterno e uma exaustão que nenhum sono, por mais profundo que seja, será capaz de curar. Qual conta você vai escolher assinar hoje antes de encostar a cabeça no travesseiro? A conta do guerreiro que dorme em paz profunda com o dever cumprido e a alma leve, ou a conta do prisioneiro que acorda exausto de tanto fugir de si mesmo e das suas obrigações? A escolha é inteiramente sua e o tempo para decidir de forma confortável acabou. O cansaço real e paralisante é aquele que vem da alma quando ela percebe, com terror, que está sendo desperdiçada em trivialidades. A energia real e renovável é aquela que nasce quando você decide que a sua palavra vale mais do que o seu conforto momentâneo e que o seu propósito é maior do que a sua dor. Este é o seu chamado final às armas. Não olhe para os lados procurando aprovação social ou validação de quem também está perdido. Olhe para dentro das suas entranhas e encontre a força que você enterrou sob camadas de facilidades modernas e confortos anestésicos. Desenterre o seu brio, recupere a sua dignidade e reative o seu orgulho de ser alguém que cumpre o que promete. Torne-se a pessoa que não negocia com a própria fraqueza em nenhuma circunstância. O mundo não precisa de mais pessoas cansadas de serem medíocres. O mundo precisa desesperadamente de pessoas que tenham a disciplina necessária para se tornarem extraordinárias e servirem de farol para os outros. A jornada desta mensagem termina aqui, mas a sua guerra pessoal e a sua reconstrução começam agora. Discipline-se com rigor, ou prepare-se para ser consumido vivo pelo cansaço corrosivo de uma vida irrelevante e esquecível. Assuma o comando do seu destino com as mãos firmes no leme. Recupere o seu foco, limpe a sua visão e domine a sua mente de uma vez por todas.
A disciplina não vai te cansar, como você temeu por tanto tempo. Ela vai finalmente te libertar das correntes da indecisão para que você possa descansar de verdade pela primeira vez em muitos anos. O silêncio da ordem estabelecida é a música mais doce para a alma vitoriosa. Vá para a arena da vida agora mesmo, sem hesitação. Execute o seu protocolo de não negociação com a frieza de um carrasco para a sua preguiça. Não pare, não olhe para trás e não desvie o olhar até que o trabalho do dia esteja concluído com excelência. A satisfação indescritível da maestria pessoal é a única cura real e definitiva para a fadiga da existência moderna. Torne-se inabalável como uma rocha diante das ondas. Torne-se disciplinado como um monge guerreiro. Torne-se o mestre absoluto da sua própria energia e descubra com espanto que o limite que você achava que tinha era apenas uma ilusão frágil criada pela sua falta de postura e pela sua ausência de disciplina. O destino sempre favorece os disciplinados e o cansaço foge daqueles que têm uma missão inegociável para cumprir antes do fim. Este é o seu momento de glória. Este é o seu destino se manifestando na ação. Agora, mova-se com a força de 1000 homens e não aceite nada menos do que a sua vitória total sobre si mesmo. Se você chegou até o final deste vídeo, você não faz mais parte da massa que apenas consome e se cansa. Você agora detém o código para encerrar o vazamento de energia que estava destruindo a sua vida. Mas o conhecimento sem a execução é apenas mais um fardo mental. A partir de agora, a sua única tarefa é não negociar com a sua fraqueza. Se este conteúdo serviu como o choque de realidade que você precisava para retomar o controle do seu destino, faça o seguinte: escreva nos comentários a frase "protocolo ativado". Ao escrever isso, você não está apenas comentando em um vídeo, você está selando um compromisso público de que, a partir de hoje, a sua disciplina será inabalável e a sua palavra será a sua única lei. Se você quer continuar recebendo esse tipo de treinamento mental de elite para forjar uma mentalidade inquebrável, inscreva-se no canal e ative as notificações. Não deixe o algoritmo decidir o que você vai consumir. Decida você mesmo que o seu alimento será a maestria pessoal. A batalha contra a mediocridade é diária. O descanso do guerreiro te espera, mas a arena exige o seu melhor agora. Mova-se.